Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 18 de março. Estamos na terceira semana do tempo da Quaresma. Estamos aí encerrando mais esta semana e estamos encerrando as vésperas do dia de São José. Amanhã comemoramos então, celebramos então o dia de São José, dia 19 de março. Então, com muita alegria, vamos nesse dia rezar e pedir a intercessão de São José, para que por ele, a exemplo dele, possamos alcançar, estar próximo de Jesus, estar ali, ter o nosso coração unido ao coração de Jesus. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Vamos meditar e rezar em cima daquilo que a liturgia quer nos dizer hoje, daquilo que as leituras nos falam hoje. Então, para o início desse programa, vamos pedir a intercessão, pela intercessão de São José, pedir a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, doce Espírito, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde sobre os nossos corações, vinde sobre as nossas vidas. Vinde, doce Espírito, vinde nos conduzir durante todo esse dia. Dai-nos a graça de viver mais esta nova semana, que logo se iniciará, sempre buscando o Senhor, sempre buscando estar em Ti. Sendo esse Espírito Santo, nos conduza, nos leve. Sendo esse Espírito Santo de Deus, nos toque. Vem sobre nossa família, sobre as nossas casas, sobre a família, sobre a casa de cada um que nos acompanha, nos assiste, do seu Espírito Santo. Alcance cada um. Nesse tempo quaresmal, leve cada um à conversão, a busca por Ti, Senhor, a olhar para dentro de si e ver aquilo que necessita ser transformado, ser mudado, e que seja, doce Espírito Santo, seja mudado por Tua ação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. O evangelho de hoje, a qual vamos refletir, é o evangelho de São Mateus, o capítulo 1, os versículos 16 e do versículo 18 ao versículo 21. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui estamos diante também do cumprimento de uma promessa. Quando o anjo anuncia a Maria, que ela
dará à luz a Jesus, que será o Salvador, será o Filho de Deus. Essa mesma promessa também, ela também é anunciada a José, esposo de Maria, né, já prometido em casamento. Uma promessa que é anunciado a um, também é anunciado a outro. A liturgia de hoje nos fala de promessa, né, de uma certa promessa. Tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura, o Evangelho, nos falam de uma promessa. Nos falam de algo que Deus está prometendo ao seu povo. E esse algo é a salvação. Deus promete a salvação. E aqui estamos diante podemos dizer, do cumprimento desta promessa, né, que está prestes a acontecer. E é anunciado a Maria essa promessa, né, a promessa de um Salvador, a promessa de uma descendência grande e santa. Como diz no Evangelho, ele salvará o seu povo dos pecados. E quando somos curados dos nossos pecados, quando alcançamos a conversão, né, quando temos a mudança de vida e assim morremos sem estar em estados de pecado mortal, então alcançamos o céu, né, alcançamos a salvação. E aí no céu só entra os santos. E aí existem os santos de altares que nessa vida fizeram além de somente lutar contra o pecado, né? Foram além e então se tornam santos, são canonizados. Essa é a promessa que Deus faz ao povo, de salvar o povo do pecado, de salvar o teu povo do pecado. E essa promessa já havia sido anunciado, né? O nascimento do Salvador já tinha sido anunciado a Maria, né? E ela já havia concebido. E José, por ser um homem justo, né, em segredo tinha os planos, né, tinha o pensamento de deixar Maria, de abandonar Maria. É interessante que, pensando por esse lado, né, podemos ver José como se fosse alguém que estivesse em um ato de covardia, de medo, né, de não querer assumir a responsabilidade, de assumir essa missão, né, num medo, podemos dizer assim, que José estava fugindo. Mas na verdade não é bem assim. Porque naquela época, para o povo seria um grande escândalo, né, ter Maria grávida sem antes ter se casado, né, sem antes ter cumprido então o casamento, concretizado o casamento com José. Mas José, com o seu coração justo, né, se ele o abandonasse, se ela a abandonasse, então toda a culpa cairia em cima de José, como se ele tivesse, de uma certa forma, usado Maria e a abandonado, né, deixado ela. Então, ou seja, toda a culpa, todo o escândalo cairia sobre José e não sobre Maria. Esse era o pensamento de José, essa era a intenção de José. Mas diante do seu coração justo vem a ação de Deus, vem a graça de Deus. Quando buscamos agir com justiça, né, segundo a justiça de Deus, Deus age em nós, Deus age a nosso favor. Quando buscamos sempre no nosso dia a dia, nas nossas ações, buscar ter um coração justo, fazer as coisas como Deus quer, né, agir como Deus quer. E aqui José ele não pensou em si mesmo, não pensou só no seu bem maior, mas pensou principalmente em Maria, no bem para Maria. E assim agiu conforme um bem maior, não só para ele,
Assim, meus irmãos, também deve ser a nossa vida. Buscar agir como algo que é um bem para nós, para todos, não só para si, não só pensando em si mesmo com tantos pensamentos egoístas, né? Pensamentos que pensam em si mesmo, somente em si. Mas José pensou principalmente em Maria. E aí, assim, o anjo do Senhor veio então fazer o anúncio desta promessa a José. Veio então anunciar: ela dará à luz ao Salvador. O que aconteceu com Maria foi por ação do Espírito Santo. O que aconteceu com ela, o Espírito Santo agiu nela. Não temas recebê-la como esposa. E aí, confiando na graça, agindo pela graça de Deus, ela vem agir. Ela vem também em nosso auxílio e nos mostra que Deus sempre está conosco, que Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Peraí, limpar o nariz. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 18 de março. Estamos aí encerrando a terceira semana da Quaresma e já próximo de iniciar a quarta semana da Quaresma. Estamos também podemos dizer, nas vésperas de celebrarmos o dia de São José. Amanhã celebraremos então o dia de São José. E hoje as liturgias, as leituras já direcionam para esse dia, para o dia de São José. Que possamos deixar que não só nesse dia de hoje, mas toda a nossa vida, Deus possa fazer em nós pela ação de São José, pela intercessão de São José. Possamos tê-lo como exemplo para alcançarmos a santidade, para alcançarmos a salvação. Salvação essa que é uma promessa de Deus para o seu povo. Quando o anjo anuncia tanto a Maria quanto a São José que Maria dará à luz, a uma criança, e essa criança ela é falada mesmo como o Salvador. Maria dá a luz ao Salvador, dará a luz ao Salvador. E quando José tem em seu coração os planos de abandonar Maria, e não por
por medo, por covardia, mas pensando no bem dela mesma, pensando no escândalo que poderia gerar para ela e assumindo para si a possibilidade desse escândalo. Então o anjo vem anunciar e vem dizer a ele: não temas receber Maria por tua esposa, pois o que aconteceu com ela foi por ação do Espírito Santo. Dará à luz e tu colocarás o nome de Jesus, e ele salvará o teu povo dos pecados. Não temas receber Maria por Jesus, por tua esposa. José também tinha muitos medos, tinha muitas incertezas em seu coração. Tudo ficou muito confuso, né? Podemos imaginar que de repente sabe que Maria está grávida sem ao menos ter se casado com ele. Né? Podemos pensar o que isso pode ter gerado em seu coração. Mas, sendo um homem tão virtuoso, né, não agiu ali por impulso. Tinha em seu coração o plano de abandoná-la, mas ainda não tinha agido assim. Ainda não se deixou levar pelo impulso. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós deixamos que os impulsos seja a nossa resposta para as diversas situações da nossa vida. Não paramos para, pelo menos por alguns minutos, para pensar e perguntar a Deus o que Ele quer. Quando nós perguntamos, Ele nos responde, Ele nos fala. Veio em auxílio de São José. Eu fico pensando, né, quantas e quantas vezes José deve ter rezado, perguntando ao Senhor o que é que ele queria que acontecesse, perguntando ao Senhor como ele deveria agir diante daquela situação. Com certeza, sendo homem justo, sendo homem de Deus, perguntou inúmeras e inúmeras vezes. Assim também deve ser a nossa vida. Sempre perguntar ao Senhor o que é que Ele quer. O que é que Ele quer que façamos diante de tantas situações, diante de diversas situações. Mas sempre buscar aquilo que o Senhor quer. Sempre buscar entender aquilo que o Senhor quer e o Senhor responde. O Senhor fala conosco. E aí Ele pode manifestar de diversas maneiras. Com José Ele falou através do anjo. Falou em sonhos. Ele fala do jeito que Ele achar melhor. Do jeito que pode ser, podemos dizer assim, a maneira certa para compreendermos aquilo que o Senhor quer. Mas é importante, é um detalhe importantíssimo, principalmente diante dos medos, diante das aflições, diante de tantas perguntas que o nosso coração faz, diante de tantos questionamentos que temos dentro do nosso coração. E são tudo reações humanas. Questionar, medo, incerteza, são tudo coisas humanas que acontecem no nosso coração, mas não pode ser a resposta, e muito menos agir por impulso, agir por uma primeira resposta que nem sabemos se é o melhor mesmo. José, ele não pensou só em si, pensou primeiramente em Maria, mas Deus ainda tinha algo melhor, tinha um caminho melhor. E é isso que precisamos ter no nosso coração, meus irmãos. É entender que Deus, Ele tem um caminho melhor. Deus tem uma resposta melhor. Deus tem um plano melhor, muito melhor que os nossos. Muito melhor, muito além da nossa compreensão, do nosso entendimento. E é por isso que devemos ter esse ato de obediência total ao Senhor, porque não somos capazes de compreender os seus planos, não somos capazes de compreender a sua inteligência,
não somos capazes de entender Deus por completo. Então nunca vamos entender os seus planos. Devemos ter esse ato de fazer aquilo que o Senhor quer. E assim fez José, foi obediente. Foi obediente. Ele foi anunciado em sonho, o Senhor falou com ele em sonho. Quando ele acordou, ele fez tudo aquilo que o Senhor pediu. Fez conforme o Senhor pediu. Assumiu Maria, tomou Maria como sua esposa e foi o pai adotivo do Salvador. Do Salvador. Talvez aqui nessas palavras de José possa ter entendido, serei o pai adotivo do Salvador, mas talvez quando esse menino nasceu, quando Jesus nasceu, quando as coisas foram acontecendo, talvez a capacidade de ver as coisas acontecendo, talvez a sensação, essa experiência foi muito além dessas palavras que foram anunciadas pelo anjo para ele. Eu fico pensando o que será que passava no coração de José quando ele via Jesus e pensava, esse menino será o Salvador, e se questionava como será essa salvação, como vai acontecer essa promessa que o Senhor fez. Eu fico pensando, José olhando as suas experiências de ver que o Salvador faz parte da sua família. Ao pensar que ele foi escolhido para ser o pai, para ser o provedor, para ser o protetor do Filho de Deus. É uma missão grandiosa. E meus irmãos, quando colocamos o nosso coração à total disposição do Senhor, em obediência, o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. O Senhor faz grandes projetos para a nossa vida. Coisas que só somos capazes de entender vivendo. Que somos capazes de ver só vivendo essas experiências dos planos do Senhor. Ter um coração totalmente obediente. Assim como a exemplo de São José, a exemplo de Maria, devemos ter o nosso coração em total obediência ao Senhor e deixar que seus planos se cumpram. Meus irmãos, se pararmos para pensar, inúmeras são as vezes que nós não queremos, nós não somos obedientes ao Senhor. E por quê? Porque aquilo que o Senhor está nos pedindo exige de nós renúncia, exige de nós sair do nosso lugar, exige de nós deixar a nossa vida de comodismo, uma mudança de vida. E muitas das vezes não entendemos, não compreendemos aquilo que o Senhor pede, então não queremos fazer e na maioria das vezes não fazemos e muitas vezes não fazemos. E aí impedimos que a graça de Deus haja em nós. Impedimos que os planos de Deus se cumpram em nós. E aí perdemos totalmente o tempo da graça. Deixamos a graça passar. Aquilo que o Senhor nos pede, diante da fidelidade e da obediência de José e Maria, uma grande promessa aconteceu. E aí pensamos, como será que Maria e José olhavam para aquele menino que era uma promessa acontecendo? A promessa nasceu, a promessa começa a acontecer. Como será que era o coração deles? Talvez angustiados em saber como será, em esperar para saber como as coisas aconteceriam. Ou talvez tomado de uma gratidão imensa em saber que são os pais de Jesus, são os pais do Salvador. Meu irmão, minha irmã, não temos a capacidade de compreender aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Só devemos ser totalmente obedientes e fiéis àquilo que o Senhor quer fazer. Esse tempo de Quaresma é o tempo de deixar que Deus possa agir em nós e levar o nosso coração a uma conversão profunda, a uma mudança de vida. E assim, ao longo da nossa vida, viver
como o Senhor nos mostra e nos ensina nesse tempo. Que por intercessão de São José, Deus possa fazer na sua vida, cumprir na sua vida as promessas que o Senhor tem. Para você, Ele também tem uma promessa. Por intercessão de São José e de Maria, Deus possa fazer acontecer na sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.